Querido Deus e eterno Pai, que o Teu Santo Espírito possa falar, Senhor, através de mim, da minha boca. Que não seja eu jamais falando, Senhor, mas que possa ser o Teu Santo Espírito. Esteja comigo neste momento. Que eu possa ser apenas o carteiro. Que o Senhor possa usar os meus lábios, ó Pai, os meus lábios. Toca nos meus lábios com a brasa do Teu altar. Que nesse momento, ó Pai, esta verdade possa descer sobre os nossos corações, como a terra desce sobre o solo. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém. Pode passar, André. Então, vamos ler Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, verso 11, verso 10 e verso 11. Aquele que puder ler, eu vou estar lendo aqui na Bíblia, tá? Na Bíblia King James. Isaías capítulo 55, verso 10 e verso 11. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar. Vamos lá. Porque, como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molhe a terra e a faz produzir e brotar. A chuva, ela molha a terra e faz produzir e brotar. Vamos continuar a leitura. Para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Então, a terra só pode produzir semente e dar pão, só pode produzir semente ao semeador e dar pão para o que come se a chuva cair, ok? No verso 11, o profeta Isaías continua dizendo: assim, da mesma forma, da mesma maneira, como a chuva cai e faz o fruto brotar, assim será a minha palavra. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é aquilo que Deus fala. E nós temos a palavra de Deus. Nós temos o espírito de profecia como a palavra de Deus também. A Bíblia, a lei e o testemunho. Nós cremos que essas são as nossas regras de fé e prática, principalmente a Bíblia Sagrada. Então, o profeta Isaías, ele está fazendo um contraste, que assim como é com a chuva e o solo, assim é a palavra de Deus. Agora vamos lá. Continuando o verso 11. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia. Então, nós temos aqui uma primeira observação a fazer. A primeira observação é: a palavra de Deus não voltará vazia. Quando Deus disse, lá no primeiro dia da criação, haja luz, aquela palavra não voltou vazia. Ela fez. Então, nós temos aqui, na nossa primeira a observação do texto, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não retorna vazia. Porém, ela fará acontecer aquilo que eu a desejo. Então, é interessante notarmos que a palavra de Deus, ela vai fazer. Assim como a palavra produziu a luz, é a palavra de Deus que vai produzir em nós. Ela é quem vai fazer em nós. Ela é quem vai trazer para nós a vida de Jesus. Você pode passar, Andréia? Olha o que diz. A terra só pode produzir vegetação graças à umidade da chuva ou da neve que cai sobre ela. Sem isso, tudo murcharia e tudo morreria. O mesmo ocorre com a vida humana e a palavra de Deus.
Então, o que o profeta Isaías nos diz, em Isaías capítulo 55, que o que faz a terra produzir da semente ao semeador e pão ao que comem é a palavra, é a chuva que vem pela palavra. Queridos, nós não vivemos sem a palavra de Deus. A terra, no ato de você comer, quando você está comendo alface, tomate, uma comida vegetariana, uma comida que tem vida, você está comendo da palavra de Deus. Porque o que produziu aquele alface não foi a terra por si só. O que produziu aquele alface foi a palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus que fez com que este alface fosse produzido? Quando Deus falou no terceiro dia da criação, produza a terra. Então, esta palavra, ela é autorrealizável. Quando Deus fala, acontece o que Deus falou. Então, essa palavra, né, produza a terra erva, ela se cumpriu. Ela não voltou vazia e até hoje esta palavra permanece. Então, as gramas, os lírios do campo, as árvores, as flores, todas dependem da palavra de Deus. Então, as flores, as ervas do campo, elas dependem do poder da palavra. Então, as ervas, as flores dependem do poder da palavra de Deus. Então, assim como a terra, esse contraste que Isaías está fazendo, Isaías capítulo 55. Assim como a terra não consegue produzir vegetação sem a umidade, assim, na vida do ser humano, ele não consegue produzir frutos sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz, é a palavra de Deus que faz. Andréia, você pode voltar no nosso primeiro texto, por favor? Vamos dar uma olhada aqui. Olha o que diz. E ela fará acontecer. Então, a palavra de Deus, ela é autorrealizável. Então, o que faz é a palavra. Aquela mesma palavra que fez os mundos, que criou os animais, que fez o universo inteiro, é a mesma palavra que vai nos livrar de pecar. Então, é a palavra quem vai fazer. É a palavra é quem vai operar. Então, a palavra de Deus, ela é autorrealizável. E ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus, ela não voltará para Deus de forma vazia. Pode passar o outro texto, Andréia, por favor? Continuando. Continuando a leitura. Continuando a leitura. Diz assim: sem a palavra de Deus, a vida humana se torna tão destituída de poder e do bem quanto a terra sem a chuva. Então, assim como a terra precisa da chuva, e a chuva é quem faz a terra produzir. Então, a mesma coisa é a vida humana. A palavra de Deus é quem produz os frutos, é quem produz as obras de justiça. Vamos continuar. Mas quando a palavra de Deus cai sobre o coração, como as chuvas sobre a terra, então a vida será viçosa e formosa na alegria e paz do Senhor, sendo produtiva com os frutos da justiça que vem mediante Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Porque é a palavra é quem faz, é a palavra é quem traz a vida de Deus para viver dentro de nós. Vamos lá. Observe bem que não são vocês que devem realizar o que lhe apraz. Porque no texto de Isaías capítulo 55, no versículo 11, a Bíblia diz: e ela prosperará naquilo para qual
enviei, ela não retornará para mim vazia, porém fará acontecer aquilo que eu desejo, ou fará acontecer aquilo que me apraz. Aí ele continua: vocês não devem ler ou ouvir a palavra de Deus e dizer, eu devo fazer isso. Essa não deve ser a nossa atitude. Porque como nós vemos em Êxodo capítulo 19, Deus queria que aquele povo ouvisse a palavra e cresce na palavra como Abraão ouviu e creu. Então, quando Deus fala os mandamentos, Deus não queria dar os mandamentos em tábuas de pedra. Porém, o que foi que ocorreu? O povo disse, tudo que o Senhor falou, faremos. Mas nós sabemos que eles não fizeram nada, porque eles não têm força, o homem não possui força alguma para cumprir aquilo que Deus pede, aquilo que Deus manda. Então, não somos nós a realizar nada. O que realiza é a palavra de Deus. Eu creio que isso aqui é bem claro. Aí ele continua. Vocês não devem ler ou ouvir a palavra de Deus e dizer, eu devo fazer isso. Não, porque a gente tem um exemplo na Bíblia que Deus não queria dar a lei daquela forma. Deus queria que o povo se lembrasse, Êxodo 19, que o povo se lembrasse da aliança que ele fez com Abraão. Quando Deus falava, Abraão ouvia e aquela palavra se cumpria na vida de Abraão. Porém, o que foi que aconteceu? Eles, confiando em si mesmos, não fizeram nada. Ofereceram a Deus justiça própria. E Deus não quis a justiça própria deles. Então, continua. Eu devo fazer isso, eu farei aquilo. Vocês devem abrir o coração e a essa palavra, para que ela cumpra a vontade de Deus em vocês. Não são vocês que devem cumpri-la, mas a própria palavra. Então, Isaías, capítulo 55, no verso 11, nos deixa bem claro que a palavra fará o que me apraz. Queridos, vamos pensar aqui. Quando Deus chegou e disse para a terra, haja luz. A terra chegou e disse para Deus, não, Senhor, eu não quero que haja luz. Eu não quero que a tua palavra se cumpra. E não houve luz? Não, não foi isso que aconteceu. Quando Deus disse para a terra, haja luz, o que ocorreu? Houve luz. E nós não temos nenhuma dificuldade para entender isso. Todos nós, adventistas do sétimo dia, não temos nenhuma dificuldade de que quando Deus falou, haja luz, naquele momento houve luz. Só que a grande dificuldade que nós temos é que essa mesma palavra que disse haja luz, se ela chegar e disser para você agora, nesse momento, haja justiça, a gente diz, não, não é assim, não é dessa forma. Mas, queridos, é assim, é dessa forma. A mesma palavra que criou é a mesma palavra que redime. Então, quando Deus chegou e disse para Abraão, Abraão, você é justo. O que foi que Abraão fez? Creu em Deus. E isto lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão creu em Deus. E Deus disse para Abraão, Abraão, você é justo. E ele creu em Deus. E aquilo se concretizou na sua vida por intermédio da sua palavra. Aí ele continua. Não são vocês que devem cumpri-la, mas a própria palavra cumprirá. É ela que faz a obra e cabe a cada um de nós permitir que ela a realize, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Agora, olha que interessante. Olha o que a serva do Senhor fala. Ela diz, você pode passar, André? Ela diz, as plantas e flores não crescem em virtude de seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. O que Deus forneceu para servir a vida? A chuva. Nós temos aí os micro-organismos e entre outras coisas. E acima de tudo, a palavra de Deus.
Porque a terra só pode produzir vegetação pela palavra. Então, agora, olha o que Ellen White diz. Mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. A criança não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, dizer, agora eu vou crescer, agora eu vou aumentar a minha estatura. Ele não consegue. Mesmo que ele se estique, mesmo que ele tente, ele não consegue. E agora ela continua. Do mesmo modo, não podeis vós, por vossa própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento espiritual. Então eu creio que esse texto ele é muito claro. Então a palavra de Deus é ela que opera em nós. Tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E nós precisamos olhar a palavra de Deus como promessas. E essas promessas que são feitas por Deus, Ele cumprirá. Não somos nós que vamos cumprir as promessas de Deus. Deus deu uma promessa para o povo de Israel que a cidade de Jericó, aquele grande muro, aquela cidade altamente fortificada, seria derrubada. E Paulo, em Hebreus capítulo 11, diz que aquela cidade foi tomada pela fé. Ela caiu pela fé. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra quando ele tinha dito que aquela cidade iria cair. E a cidade de Jericó, os muros de Jericó, caíram pela fé. Então, quem cumpre a promessa é Deus. É Deus quem cumpre a promessa. E em Parábola de Jesus, olha o que Ellen White fala. Ela diz assim, ó, pode passar, André. Ela diz, em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder. Vamos olhar agora, irmãos, que existe poder na promessa e existe poder nos mandamentos. E que poder é esse? É o poder de Deus. Irmãos, existe na promessa um poder que vai te dar vida. Existe na promessa um poder que vai transformar a tua vida. Os mandamentos têm sido pregados por nós, adventistas do sétimo dia, como mandamentos em pedras. Mas a lei é viva. A lei é uma promessa. Os mandamentos é a palavra de Deus. E nós lemos em Isaías capítulo 51 que a palavra fará em nós. E quando você vai até Êxodo capítulo 20, no começo da dita dos 10 mandamentos, está escrito, escreveu todas estas palavras. Então os mandamentos são as palavras de Deus. Os mandamentos é aquela mesma palavra que disse haja luz. E agora Deus diz para mim e para você, você não vai matar, você não vai adulterar. E eu vou cumprir isso na tua vida. E isso é promessa. Porque nos mandamentos e nas promessas está o poder. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Sim, está a vida de Deus. Olha, nas promessas, nos mandamentos, está a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Agora, Ellen White, como essa promessa pode se tornar algo real, vívido em minha vida? Ela diz, aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Então você quer estar preparado para os últimos eventos finais? Aceite a palavra pela fé. E essa palavra vai realizar em você o querer e o efetuar. Vamos para a prática. Como receber essa palavra? Estudar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Logo, onde não há a palavra de Deus, não existe fé. Elimine essa possibilidade. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. É você se encher da palavra. É você se enxertar da palavra. Passar momentos com a palavra. Crer nas promessas de Deus.
Aí Ellen White, no capítulo 6 do Caminho a Cristo, ela nos dá o passo a passo, como crer na palavra de Deus de forma verdadeira, como exercer a verdadeira fé na palavra de Deus. Porque Ellen White nos diz que aquele que, pela fé, aceita a palavra de Deus, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Isso é muito lindo e poderoso ao mesmo tempo. Então, isso é muito poderoso. E nós precisamos ir até a palavra de Deus, estudar, passar momentos. E quando nós tivermos uma vida de comunhão, nós iremos experimentar o que a palavra de Deus acabou de nos falar em Parábola de Jesus, página 38. Quando você tiver momentos com a palavra, quando você tiver momentos em oração, em meditação, se entregar inteiramente a Deus, queridos, não vai ser difícil, não vai ser um fardo servir a Deus. E obedecer-lhe, diz Ellen White, será um impulso do nosso próprio coração, porque nós teremos nascido de novo. Então isso vai ser, nós estaremos sob o reinado da graça. A graça vai nos reinar. A graça vai nos mandar, a graça vai nos comandar, mas essa vara não será vara de ferro, mas será vara de amor. Nós faremos por amor. E aquele mal que a gente tanto fazia, o mal, agora o texto de Paulo vai, mudar. O bem que eu quero, como diz o apóstolo Paulo, esse eu não consigo. E agora, cheio de Deus, cheio da palavra, o mal que eu quero fazer, esse eu não consigo, porque Deus habita em mim. A palavra habita em mim. Isso é algo real. Essa é uma experiência real. Então é se encher da palavra de Deus. Vamos até 1 Tessalonicenses, o próximo texto, 2,13. Diz assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens. A palavra do homem tem poder? Não. E muitas vezes nós limitamos Deus como se a palavra de Deus fosse como a palavra de um ser humano. Queridos, sabe por que a Bíblia diz, em Tito capítulo 1, se eu me recordo, verso 2 ou é verso 3, que Deus não pode mentir? É porque se Deus falar alguma coisa, aquilo que ele falou acontece. Esse é o poder da palavra de Deus. Então é por isso que ele não pode mentir. Por exemplo, essa parede aqui é bege. Se Deus falar azul, por exemplo, no momento eu estou vendo bege, mas se Deus falar azul e eu virar, vai ficar azul. Porque quem falou foi a palavra de Deus. E existe na palavra de Deus uma energia criativa. Aquela mesma palavra que criou todos os mundos é a mesma palavra que vai nos justificar. Agora, olha o que Paulo continua dizendo. E sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito... Agora, olha a promessa da palavra de Deus para nós. Quando eu terminar de ler esse texto, irmãos, vamos dizer um amém para a honra e glória de Deus. Ele continua. Com efeito, está presente, operando eficazmente em vós. Assim seja. Glória a Deus. Opere, amém, Senhor, em mim a tua vontade. Porque está escrito que a tua palavra está operando eficazmente, amém, em mim. Mas amém, existe uma condição para que essa palavra se cumpra em mim. Aos que credes. Nós precisamos acreditar e crer, é ter fé. Nós precisamos ter fé que esta palavra cumprirá o seu dever em nossa vida. Pois está escrito no primeiro texto que nós lemos, ela fará o que me apraz. Isaías capítulo 55, verso 11. A palavra de Deus é autorrealizável. Ela quem faz, ela quem opera. Porque existe nela um poder criativo. Vamos para o próximo verso, que diz: visto que a palavra de Deus é viva e poderosa, quando ela tem a permissão de operar na vida,
obras poderosas serão realizadas na vida do indivíduo. Visto que essa palavra é a palavra de Deus, o poder do qual ela está repleta, nada mais é do que o poder de Deus. Então a palavra de Deus, ela está repleta do poder de Deus. E foi o poder de Deus que trouxe a existência aos mundos. Continua. E quando essa palavra tem a permissão de operar na vida, a obra de Deus se manifestará na vida mediante a operação eficiente do poder de Deus. Então, é Deus que opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A palavra fará o que me apraz. Vamos permitir isso. Salmos 33, verso 6 e verso 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Então nós vemos que quando a palavra de Deus falou, veio à existência aquilo que a palavra de Deus falou. É interessante notarmos cada detalhe dos versos bíblicos. Porque quando nós vamos até, voltando para o primeiro verso de Isaías capítulo 55, na última parcela do verso diz assim, ó, e ela, a palavra, prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Então, quando Deus enviou a palavra para que houvesse luz, a palavra prosperou. Aconteceu, houve a luz. Quando Deus curou os doentes, aquela mesma palavra que criou os mundos, foi a mesma palavra que criou os doentes. Aconteceu, os doentes foram curados. Mas a palavra, ela foi designada para aquilo, para algum propósito, para algo. Quando foi na criação, aconteceu. E quando é na redenção, na salvação, se você crê, acontece. Agora vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais. Pode passar. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. No princípio não havia nenhum mundo, não havia nada mais do que isso. Não havia nenhum material de que os mundos são formados. Não havia nada. Então, antes de Deus chamar os mundos à existência, não havia absolutamente nada. Pode passar. Então, Deus falou e todos os mundos estavam em seus respectivos lugares. De onde vieram os mundos, então? Antes que Deus falasse, não havia nenhum mundo. Depois que ele falou, lá estavam eles. Então, quando Deus chamou os mundos, apareceram os mundos. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja luminares nos céus, houve os luminares nos céus. Vamos continuar. Então, de onde os mundos vieram? Qual foi o agente que produziu os mundos, que deu a existência à matéria, à terra, às bactérias? O que foi que criou? Que agente produziu o material de que são formados? Que agente fez com que eles existissem? Foi a palavra que foi falada que realizou tudo isso. E essa palavra fez tudo isso porque era a palavra de Deus. Havia nessa palavra a divindade de vida e espírito, o poder criativo, capaz de realizar tudo que a palavra expressou. Esta é a palavra de Deus. Agora, olha o que a Ellen White fala no livro Educação. Olha o que a serva do Senhor fala. Página 126. Ela diz assim. Pode voltar? Não, é esse texto mesmo. É esse mesmo. A energia criadora que trouxe à existência
que trouxe à existência os mundos, está na palavra de Deus. Então, observe bem que Ellen White fala que existe uma energia criativa na palavra de Deus. Então, aquela palavra que criou os mundos, o que criou os mundos, o que criou a matéria, a palavra de Deus. Aí ela continua dizendo: esta palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, quando nós aceitamos a palavra de Deus por intermédio da fé. Quando esta palavra vem até nós, quando nós recebemos esta palavra, de que forma nós devemos receber esta palavra? Assim como Abraão recebeu a palavra. E como Abraão recebeu a palavra? Gênesis 15, 16. A Bíblia diz que Deus, versículo 5, versículo 6, Deus chamou Abraão para fora e disse: Abraão, conta, Abraão, o número das estrelas do céu, e assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, Abraão creu na palavra de Deus, e pelo fato dele crer, aquilo foi imputado a ele como justiça. Então vamos dar continuidade. Traz consigo a vida do ser infinito. Então, olha o que é interessante. Quando nós cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus traz a vida de Deus, traz a vida do ser infinito. Agora, olha o que Ellen White fala. Essa mesma palavra transforma a natureza. Irmãos, vamos só abrir um parênteses aqui. Quando nós olhamos para a nossa natureza, para quem nós somos maus. O nosso coração é rebelde. O nosso coração é uma máquina de produzir maus pensamentos, como é descrito em Mateus capítulo 5, Marcos capítulo 7. Fala que do coração do homem procedem os maus pensamentos. E todos os que estão aqui nesta sala têm um coração de homem. E a Bíblia não pode mentir. Ela diz que do nosso coração procedem os maus pensamentos. E quando nós olhamos para nós mesmos, a quem nós somos, a nossa natureza, nós até nos desanimamos. Mas, queridos, Ellen White fala, e a Bíblia nos deixa bem claro, que a palavra, existe poder na palavra para transformar a nossa natureza. Existe poder na palavra. Pegue a Bíblia não como um livro de história apenas. Pegue a Bíblia como sendo a palavra de Deus. A palavra que opera, a palavra que faz, a palavra que cumpre o desígnio de Deus. Então, a palavra de Deus transforma a natureza, cria de novo a alma, a imagem de Deus. É interessante que o salmista, em Salmos 51, Davi vai expressar: cria em mim, ó Deus. Primeiro aspecto, Davi, ele entendeu que Deus era criador. Davi sabia que Deus era criador. Segundo aspecto, como este criador cria? Pela palavra. Então, quando Davi diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi está dizendo, cria por tua palavra, ó Deus, pela mesma maneira como o Senhor criou, porque eu reconheço que tu és um criador. Porque Davi, ele reconhecia que Deus era criador por Gênesis capítulo 1. Então, quando o texto diz, cria em mim, Davi está reconhecendo um criador. E Davi sabia que quando Deus falou, aconteceu. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então aquilo era uma verdade exata para a mente de Davi. E agora Davi diz, Senhor, da mesma maneira, porque eu sei que tu és um criador,
da mesma maneira como o Senhor criou a luz, criou os universos, criou as flores, os animais, o homem, cria em mim, ó Deus, um novo coração. Então, como esse Criador cria? Davi sabia, porque ele leu Gênesis capítulo 1, pela palavra. Então, quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só que nós precisamos entender algo. Precisamos saber estudar a palavra de Deus. Precisamos ter fé para estudar a palavra de Deus. Examinar as escrituras pela fé. Quando você lê Salmos 55, Salmos 51, quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, saiba que Davi já morreu. Agora, essa palavra te pertence. Ellen White diz, no Desejado de Todas as Nações, na página 271, ela diz que cada mandamento, cada ordenança, cada promessa da palavra de Deus pertence a mim de forma individual. Então, aquela palavra que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ela não pertence mais a Davi. Não olhe mais ela como pertencendo a Davi, porque Davi já morreu. E aquela palavra foi viva, e criou em Davi um novo coração. Agora, vá até a palavra, diga ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e agradeça a Deus, porque Ele já criou pela palavra esse coração puro na sua vida. Então, pegue a palavra de Deus, não como sendo mais de Davi, mas pegue a palavra de Deus como sendo escrita para você. Quando você lê a palavra de Deus desta forma, a sua vida vai mudar pelo poder da palavra. Vamos lá. Olha o que diz. Vimos que o poder que reside na palavra de Deus é suficiente, bastando ser pronunciada, para criar mundos. Semelhantemente, é suficiente, ao ser ela agora falada, aos homens, para recriar em Cristo Jesus todo aquele que recebe a palavra de Deus. Vamos até a Bíblia. Vamos lá para Mateus, capítulo 8. Pode passar, André. Mateus, capítulo 8, nos conta uma história bem interessante. Mateus, capítulo 8, está relatado que um centurião veio até Jesus e lhe implorou: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu vou até ele. Eu vou fisicamente na presença dele, vou colocar as mãos na cabeça dele e vou curá-lo. Mas olha o que o centurião disse para Jesus. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Queridos, o centurião, um pagão, exerceu a verdadeira fé. O centurião creu que a palavra de Jesus era suficiente para curar. Quantos de nós agiríamos desta forma? Se Jesus chegasse até nós e dissesse: eu vou até a tua casa. Ô Senhor, vem, vem. Quantos de nós exerceríamos essa fé que o centurião exerceu? De depender completamente da palavra de Deus. Quantos de nós, irmãos, teríamos esta mesma fé? Que Jesus vai dizer que foi uma grande fé. E se Jesus falou que foi uma grande fé, quem sou eu para dizer o contrário? Porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Então, quando o centurião disse: Senhor, manda apenas com uma palavra. O centurião sabia que aquele mesmo Jesus que criou os mundos, que curava os leprosos de sua época, aquela mesma palavra, quando ele via sendo pronunciada e
aquela palavra fazia, curava, ele disse, eu vou me apossar deste poder. E disse para Jesus, Senhor, não sou digno, mas manda com uma palavra. Eu sei que a tua palavra vai operar. Eu sei que existe poder na tua palavra. Não é preciso você ir, porque a tua palavra representa você. A sua palavra é você. E a palavra de Deus, queridos, Cristo é a palavra. Em 1 João, capítulo 1, no verso 1, 2 e 3, João diz, nós vimos a palavra e nós tocamos na palavra. Nós tocamos na palavra. E quem era a palavra? Jesus. O verbo, a palavra, a escrita se fez carne. Então a palavra se fez carne, a escrita se fez carne, Jesus se fez carne, a Bíblia se fez carne e habitou entre nós. Mas esta mesma Bíblia é a mesma palavra, Cristo Jesus. E o centurião exerceu fé, porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu que aquela palavra iria curar o seu rapaz. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Naquele mesmo momento, o servo foi curado. Agora, olha o que esse texto diz, continuando. O que o centurião esperava que fosse curar o servo era apenas a palavra. Ele não espera que o Senhor realize o milagre de alguma forma desassociada da palavra. Não. Ele ouviu a palavra, seja feito conforme a tua fé. Ele aceitou a palavra, que é em verdade a palavra de Deus, e colocou sua esperança nela. Dependeu dela, a fim de que ela realizasse o que ela havia dito. Queridos, vamos voltar lá para o quarto dia da criação. Os astros, o sol, foi criado pela palavra. Eu creio que todos nós aqui compreendemos isso, que os astros, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado pela palavra. Tudo que existe no universo palavra. Agora, olha o que é interessante. Vamos lá. A mesma palavra que criou, Hebreus capítulo 1, lá no verso, se não me engano é verso 2 ou é verso 3, Hebreus capítulo 1, verso 2 ou verso 3, diz que ele não apenas criou, mas ele mantém a criação. Então, a palavra, ela não apenas criou, mas ela mantém. Então, vamos lá. Seria uma pergunta teológica nós nos perguntarmos por que o sol não cai. Você nunca se fez essa pergunta? Por que o sol não cai? Sabe por que o sol não cai? Porque a palavra de Deus falou. A palavra de Deus disse para o sol ficar lá no seu posto. E o sol está até hoje pela palavra. Nós não duvidamos disso. Nós cremos piamente nisso, que o sol está até hoje lá, porque a palavra de Deus falou. Então, a palavra de Deus não só disse, como a palavra de Deus também mantém o sol. Então, a palavra criou, mas ela criou e mantém pela mesma palavra que criou. Vou fazer outra pergunta para você. Nesta semana, eu não vou colocar nesta semana, vou colocar agora, hoje. Você teve medo do sol cair? Não. Sabe por que você não teve medo do sol cair? Porque você crê que aquela palavra que disse lá no quarto dia da criação, para o sol, que criou o sol, e para o sol ficar no seu posto,
que mantém o sol, aquela mesma palavra, você crê que ela não vai fazer com que o sol caia. Agora, queridos, vamos imaginar. Nós não temos medo, ou nós não ficamos ansiosos e nem nos perguntamos: será se o sol vai cair? Será se o sol, no pôr do sol, vai sumir? Será se as estrelas, a lua, será se a lua vai cair hoje? Não. A gente não se faz essa pergunta porque a gente crê que o poder de Deus, o poder da palavra, mantém a lua e o sol até hoje lá. Agora, queridos, nós não nos perguntamos por quê? Nós não nos perguntamos, ou nós não temos dúvidas de que o sol, ele não vai cair. Nós não temos dúvidas disso, porque a gente sabe que ele não vai cair. Mas a maior certeza que a gente tem que ele não vai cair é porque a palavra de Deus falou e mantém o sol. Então nós vemos que a palavra de Deus tem poder suficiente não só para criar, mas para manter o sol no seu posto. Queridos, sabe por quê? A Bíblia diz, em Salmos 19, verso 1, os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram o caráter de Deus. Os céus declaram a vontade de Deus. Os céus pregam o evangelho. Vamos entender agora de forma mais profunda. Acompanhem comigo o meu raciocínio para que vocês não se percam. Vamos lá. Nós entendemos que o sol está lá, pregando para nós que a palavra de Deus, ela tem poder suficiente para não fazer a gente cair. E qual é a evidência que nós temos? Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, qual é a maior prova de que ele é poderoso para me impedir de cair? O sol, a lua, porque eles estão lá pela palavra, eles estão seguros pela palavra de Deus. E esse mesmo poder vai nos manter pela fé em pé, vai nos guardar de cair. É o mesmo poder, queridos. É o mesmo poder. Amém. Aleluia. É o mesmo poder. E a gente precisa entender isso. Quando você, a partir de hoje, olhar para o sol está te ensinando. Olha, eu não caí, porque a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. A palavra falou lá no quarto dia e até hoje ela tem poder. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, quando você olhar para a lua vai pregar para você. A lua vai dizer, sabe por que eu não caio, Davi? Porque a palavra de Deus me mantém. E essa mesma palavra, Davi, que me mantém, é a mesma palavra que vai te guardar de pecar. A natureza prega isso. A natureza nos fala, nos revela da vontade e do amor de Deus. As plantas crescem não em virtude de si próprio, mas pela palavra. Porque lá no terceiro dia disse, produza a terra ervas. E quando você sair na sua casa, aqueles que moram no campo, e ver uma planta, uma rosa, aquela rosa está pregando para você que a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Porque aquela mesma palavra que foi falada há quase 6.000 anos atrás, até hoje ela cria. E a mesma palavra que criou um novo coração em Davi, irmãos, é a mesma palavra que vai criar um novo coração na minha e na tua vida. Esse é o poder da palavra. Precisamos crer neste poder. Amém? Vamos dar continuidade. Ele ouviu a palavra, seja feito conforme... Pode voltar, André. Tá, eu não terminei. Conforme a tua fé. Ele aceitou a palavra, que é em verdade a palavra de Deus, e colocou sua esperança nela, dependeu dela, a fim de que ela realizasse o que lhe havia dito. E assim se fez. E essa palavra é hoje a palavra de Deus, tão certamente quanto era no dia em que ela foi
originalmente falada. Ela não perdeu nada de seu poder, pois a palavra, 1 Pedro 1,23, é viva e permanece para sempre. Novamente, vamos passar. Novamente lemos João 4, 46, 53. Nos conta que certo oficial, cujo filho estava doente em Cafarnaum, foi ter com Jesus e lhe rogou a morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Já diferente, né? Do centurião. O centurião creu naquela palavra. E é importante nós notarmos, na história do centurião, que na mesma hora em que Deus falou, o teu servo está curado, o teu servo vive, naquela mesma hora ele ficou curado. O terceiro estudo que nós iremos fazer é sobre a criação e a evolução. Se nós somos evolucionistas ou se nós somos criacionistas. De que forma nós cremos na palavra de Deus? Do aspecto da criação, de Gênesis capítulo 1, ou do aspecto da evolução? Como essa palavra se cumpre na tua vida? Será que a palavra de Deus demora 40, 30 anos para se cumprir? Não, irmãos. Quando Deus falou, haja luz, não se passou nem um segundo para que a luz houvesse. E agora Deus chega e diz para mim e para você, justo, quando eu creio nessa palavra, será que vai demorar 1, 2, 3 segundos para que ela se cumpra? Não. Da mesma maneira, Ellen White fala, em Caminho a Cristo, página 50, que Deus criou, curou os doentes, é a mesma maneira com que ele perdoa os nossos pecados. Então a palavra vem até você e diz, perdoados estão os teus pecados. Se você crê nesta palavra, não vai demorar nem 1, nem 2, nem 3 segundos. Mas naquele momento que você rogar pela palavra, os teus pecados estarão perdoados. Quando a Bíblia diz que ele dista os nossos pecados, assim que ele afasta de nós os nossos pecados, assim como está longe o Oriente do Ocidente, nós precisamos crer nessas promessas. Crer que essas promessas são habilitadoras. Crer que o que Deus falou é verdade e vai se cumprir. Então vamos dar continuidade. E continua. Antes que morra meu filho, Jesus disse, vai, teu filho vive. Nesse momento que Jesus Cristo disse, teu filho vive, nesse exato momento, quando ele abriu a palavra, quando ele falou, o teu filho vive, o filho daquele oficial estava curado. Então vamos lá. Esse detalhe a Bíblia nos dá. Vamos continuar lendo o texto. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Olha, ele perguntou para o seu servo, a que horas o meu filho ficara melhor? Olha o que o texto continua dizendo. A que hora o seu filho se sentirá melhor? Informaram. Ontem, a hora 7ª. Agora, olha o que é interessante. Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Quando o servo disse, olha, o teu filho foi curado às 7, vamos colocar, às 7h30. E o oficial reconheceu que foi naquela mesma hora, às 7h30, naquele mesmo segundo, às 7h30, em um segundo, a febre o deixou.
Então nós vemos que a palavra de Deus, ela se cumpre agora. E aí nós vemos como Deus pode voltar, irmãos. Como Deus pode ter uma igreja preparada. A justiça de Jesus é um dom. A justiça de Cristo é uma dádiva. Se você aceitar a justiça que vem mediante a fé, se você crer nesta justiça, se você crê que esta palavra, da mesma forma como aconteceu na criação, da mesma forma como aconteceu com Abraão, vai se cumprir em você, nós teremos um povo pronto em meses. Porque quantas horas se passaram, quantos minutos se passaram para que a palavra de Deus se cumprisse quando disse, teu filho vive? Nem um minuto, nem uma hora. Porque a Bíblia vai nos dizer que o oficial reconheceu ser precisamente aquela hora. Isso é criação. E quantos de nós não estamos vivendo o evolucionismo? A palavra tem demorado para se cumprir há anos e anos em nossa vida. Às vezes a gente vai, aí tan, aí vai, aí tan. Isso não tem que acontecer mais em nossa vida. Isso não é o processo de santificação. Quem ensina que o processo de santificação é altos e baixos? Não existe. O processo de santificação é crescer em graça. É crescer em graça, assim como Cristo crescia. Então, nós iremos tratar desse tópico no terceiro estudo. Esse é o nosso primeiro, teremos o segundo no próximo sábado, e no terceiro nós iremos tratar desse tópico. Então, queridos, vamos entender isso, que a mesma palavra que disse a hora sétima, foi naquele exato momento a palavra que se cumpriu. Então, nós vemos aqui o poder da palavra de Deus. Vamos lá. Este é o poder da palavra de Deus para a pessoa que a recebe, como em verdade é a palavra de Deus. Este é o poder que está operando eficazmente em vós. Colossenses 3,16. Os que credes. Então, esta palavra, ela está operando. Ela opera o quê? A vontade, as obras de Deus. Queridos, nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai operar na nossa vida justiça. Assim como a palavra produz fruto, produz erva, Deus vai operar em nós justiça. Vamos lá. E essa palavra é viva e repleta de poder hoje, tão certamente quanto era naquele dia. Para todo aquele que a recebe como os personagens da história a receberam naquele dia. Então a palavra de Deus, ela continua viva. Ela não perdeu nada de seu poder. Porque em 1 Pedro 1,23 fala, ela permanece para todo o sempre, ela é viva. Então nós precisamos aceitar da mesma forma como os personagens da Bíblia aceitaram a palavra. E aquela palavra trouxe cura, perdão de pecados, libertação, vida de santificação. A palavra operou tudo isso na vida dos personagens da Bíblia. Pode passar. Agora, irmãos, vamos exercer fé. Jesus diz a cada um de nós, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós estamos entendendo que quando Deus disse, haja luz e houve luz, agora ele diz pra gente, pra mim, pra você, você já está limpo. Creia, e essa palavra fará. Creia, e essa palavra se tornará uma realidade vívida na sua vida. Irmãos, exercer fé é ir até a palavra, crer que aquela palavra cumprirá o seu propósito em mim, em nós. Agora a Bíblia diz em João 15,3, fala para você, Ellen White diz no Desejado 371, que cada palavra é para você de forma individual. E agora Deus chega e diz, com o mesmo poder que criou os mundos, vocês estão limpos pela palavra. Pela palavra, vocês estão limpos. É por meio da palavra que essa purificação ocorre.
Essa purificação ocorre pela palavra. O Senhor não se propõe a purificar vocês de qualquer outra forma desassociado de sua palavra, mas por meio da palavra que ele falou. É ali, somente ali, que vocês devem procurar pelo poder purificador, recebendo como em verdade é a palavra de Deus que opera eficazmente em vocês e realiza o que é do seu agrado. Agora, olha o que a serva do Senhor fala. Em Fé pela Qual Eu Vivo, página 14. Ela diz assim: a palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Como nós lemos no começo, em Parábola de Jesus, na página 38, ela diz que se recebemos a palavra pela fé, ela trará a vida de Deus para dentro de nós. Então, a palavra tem poder o suficiente para destruir, destronar, acabar com a nossa natureza carnal, com os maus pensamentos. Aonde nós encontramos na palavra? 1 Coríntios fala, e ele levará cativo todos os nossos pensamentos. Quando vier os nossos pensamentos, cite a palavra. E a palavra fará, a palavra operará em você. Esse é o poder da palavra. A palavra destrói a natureza terrena e carnal. Mas Deus, ele não se propõe a fazer nada desassociado de sua palavra. Quando você passar por alguma tentação, você precisa citar a palavra. Você precisa crer que a palavra de Deus é poderosa para te livrar de pecar. É por isso que Ellen White fala no Desejar de Todas as Nações que Cristo, aquele Salmos 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração. Por que Cristo diz isso? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que vai nos dar vitória sobre o pecado é a palavra. Então, se nós temos guardado a palavra dentro do coração, e Ellen White fala que deveremos fazer muros de passagens bíblicas dentro da nossa mente, um muro de promessas, para quando vier a tentação, rogarmos a palavra e a palavra destruir os pensamentos carnais. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Um leproso disse a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Só abrindo um parênteses aqui. Quando o leproso chegou até Cristo e disse para Cristo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. A Bíblia fala, em Marcos capítulo 1, lá do verso 40 ao 42, fala que Cristo se encheu de compaixão. Então, quando você vai até Jesus e diz: Senhor, eu quero ficar puro. Senhor, eu quero um novo coração. A Bíblia diz que Jesus, o coração dele, se enche de compaixão. E imediatamente, Jesus lhe respondeu: quero, fica limpo. E imediatamente, olha o que a Bíblia vai dizer. E imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Demorou quantos anos para ele ficar limpo da lepra? Quantos anos demorou? Imediatamente. A palavra produziu. Jesus disse: quero, fica limpo. Quando Deus disse, aquela palavra produziu a cura. Aquela palavra produziu a libertação. E a lepra é um símbolo do pecado. E agora nós vamos até a Bíblia e a resposta de Jesus para a gente é: quero, fica limpo. Aquela mesma palavra que produziu cura para aquele leproso é a mesma palavra, quero, fica limpo. Nessa palavrinha aqui, quero, fica limpo, existe um poder tão grande que é o mesmo poder que criou os universos, todo o universo.
Agora, vamos dar continuidade. A resposta é a mesma agora para você. Quero, fica limpo. E imediatamente vocês são purificados tão certamente quanto aquele outro leproso o foi. Creia na palavra e louve ao Senhor por seu poder purificador. Não creia na palavra pelo que ela pôde realizar pelo leproso daqueles tempos. Então, irmãos, nós não deveríamos crer somente no que a palavra fez por aquele leproso. Aí eu pergunto para vocês, aquele leproso ainda está vivo? Não, ele já morreu. Se o leproso não está vivo, e a Bíblia diz que a palavra permanece para todo sempre, então essa mesma palavra que curou o leproso, ela tem poder suficiente para curar-me da lepra do pecado. Agora ele continua. Não creia na palavra pelo que ela pôde realizar pelo leproso daqueles tempos. Creia nela pelo que ela pode fazer por você aqui, agora, imediatamente. Esta palavra é para você. Agora, fica limpo. Se você aceitar esta palavra, ela mostrou que tem poder. E ela mostrou que tem poder naquele personagem da Bíblia, aquele leproso. Ele testemunhou para mim e para você, testemunhou diante de todo o universo que existe poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus, como nós vimos, que Ellen White fala em Educação, página 126, ela tem um poder criativo. E Fé pela qual vivo, página 14, Ellen White fala que existe uma energia criativa na palavra de Deus. Então, o personagem daquela época, esse leproso, ele está apenas pregando para mim o que a palavra de Deus é capaz de fazer na minha e na tua vida. Aí ele continua. Aceite-a como fizeram as pessoas daquela época. E ela imediatamente passa a operar eficazmente em você a boa vontade do Pai. Irmãos, nós precisamos receber a palavra. Nós precisamos nos enxertar da palavra. O nosso esforço, precisamos nos esforçar para estudar a palavra, colocar os textos, gravar, esforçar a nossa mente para isso, para que essa palavra opere em nós. Ellen White fala em Testemunho para a Igreja, volume 1, ela diz que o nosso esforço é nos entregar inteiramente a Ele. A nossa natureza carnal não quer passar 2 horas em oração. Precisamos passar 2 horas em oração. E mesmo tudo isso, queridos, é lindo. Por quê? Porque quando nós vamos estudando a palavra, quando nós vamos orando, Deus vai quebrando os encantos de Satanás da nossa mente. E quando nós servimos a Deus, isso não se torna um fardo, mas é algo natural. Porque a nossa vontade emergiu na vontade de Jesus. E Ele operar. E Ele foi permitido operar, fazer a vontade na minha vida. Mas Jesus não vai fazer a vontade na minha e na tua vida sem a nossa parte. Nós precisamos consentir. Nós precisamos deixar Ele operar. Ele está batendo na porta. Meu filho, deixe eu operar. Meu filho, deixe eu agir. E eu digo uma coisa para vocês, queridos. Quando nós passarmos 2 horas em oração, 1 hora, no estudo da palavra, quando nós experimentarmos esta vida de comunhão, quando nós dissermos para Deus, Senhor, faça-se a tua vontade, nós não iremos temer de que Ele vai falhar em fazer a sua vontade, mas Ele vai fazer. Nós iremos nos entregar completamente a Ele. Assim como nós entregamos as nossas afeições, tudo nosso será entregue a Jesus. E nós estaremos sob o reinado da graça. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é total, suficiente para nos dar nova vida em Cristo Jesus. Queridos, o meu apelo para vocês este foi o nosso primeiro estudo, mas o meu apelo para vocês estudem a palavra.
Leia a palavra de Deus como sendo para você, como sendo Deus falando para você, de forma pessoal e individual. Ellen White fala em Caminho a Cristo, página 100, que Deus tem cada indivíduo como... Deus trata cada indivíduo como se fosse o único ser humano que existisse nessa terra. Então, a Bíblia foi escrita para você. As promessas que Deus fez foi para você de forma individual. Então, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que essas promessas, elas foram feitas para você e para mim. Para mim de forma individual. Então, queridos, esse foi o nosso primeiro estudo. Nós teremos um outro estudo nesse momento. Vamos fazer uma para que nosso estudo. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos mostrou na vida de Abraão que é mais fácil crer do que fazer o que tu nos pedes. Porque a gente não consegue fazer o que o Senhor nos pede. O homem não tem capacidade alguma de fazer o que Deus pede. É somente o Senhor quem faz. Por intermédio da tua palavra. Está escrito, Senhor, que o Senhor fará produzir justiça em nossa vida. E nós cremos, ó Pai, na tua palavra. Nós cremos que a mesma palavra que dá vida às flores, às plantas, é a mesma palavra que vai nos libertar do poder do pecado. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça e pela palavra habilitadora. Essa palavra é autorrealizável. Quando o Senhor diz, acontece. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.